Olá! Esse é o seminário digital sobre cálculos da fração ativa do fármaco e cálculos selecionados de biodisponibilidade farmacocinética. O nosso grupo é composto por Joyce Moreira, Maiane Souza, Paloma Macedo, Tayla Santos e Vanete Viana, alunas do curso de farmácia, 4º semestre matutino. Cálculo da fração ativa do fármaco. A fração ativa do fármaco é aquela capaz de produzir o efeito terapêutico. Essa fração geralmente está apresentada na forma de sal, éster, hidrato ou até mesmo em uma forma mais complexa. Os cálculos da fração ativa do fármaco são muito aplicados nos procedimentos de manipulação, quando é necessário alterar a forma de um fármaco, mas também deve-se manter a fração ativa na dose ou concentração terapêutica desejada. 3 tipos de cálculos são usados para calcular a fração ativa de um fármaco: cálculos de massa atômica ou molecular, quantidades quimicamente equivalentes e equivalência da fração ativa do fármaco. O primeiro cálculo que iremos abordar são os cálculos de massa atômica e molecular. Calcule a porcentagem de composição da destrose anidra, cuja fórmula molecular é C6H12O6. A massa do carbono é 12,01. Nessa molécula há 6 átomos de carbono. Logo, 6 vezes 12,1 é igual a 72,06. A massa do hidrogênio é 1,008. Nessa molécula há 12 átomos de hidrogênio. Logo, 12 vezes 1,008 é igual a 12,096. A massa do oxigênio é igual a 16. Nessa molécula há 6 átomos de oxigênio. Logo, 6 vezes 16 é igual a 96. A massa molecular total da destrose anidra é a soma da massa do carbono, da massa do hidrogênio e da massa do oxigênio na molécula. Logo, a massa da destrose anidra será 72,06 mais 12,096 mais 96, que é igual a 180,16. Tendo esses resultados, primeiro a gente vai calcular a porcentagem de carbono na molécula de destrose anidra. 180,16 é a massa molecular total, ou seja, é igual a 100%. A massa do carbono na molécula é 72,03, mas a porcentagem a gente ainda não sabe qual é, então a gente vai colocar que é igual a X. E aí, fazendo a regra de 3, a gente tem que 39,99% de carbono na molécula da destrose anidra. Tendo o resultado da porcentagem de carbono, agora a gente vai procurar a porcentagem de outro elemento da molécula, que é o hidrogênio. 180,16 é igual a 100% da massa molecular da molécula e 12,096 é a massa do hidrogênio na molécula, que é igual a X, porque a gente ainda não sabe a porcentagem. 180,16 vezes X é igual a 12,096 vezes 100. E aí, fazendo o cálculo todo, a gente tem que a porcentagem de composição do hidrogênio na destrose anidra é de 6,71%. Agora que a gente já calculou a porcentagem de carbono e de hidrogênio, a gente vai calcular de oxigênio. 180,16 é igual a 100% e 96, que é a massa total de oxigênio na molécula, é igual a X. E aí, fazendo a regra de 3, a gente tem o resultado que 53,29% é a composição de oxigênio na destrose anidra. Quantidades quimicamente equivalentes.
A fórmula de uma solução oral de citrato de magnésio requer 27,4 gramas de ácido cítrico anidro em 350 ml de produto. Quantos gramas de ácido cítrico monohidratado podem ser utilizados no lugar do sal anidro? Então, primeiro a gente calcula as massas moleculares, tanto do ácido cítrico anidro quanto do monohidratado. A do ácido cítrico anidro vai ser 192 e a do monohidratado vai ser 210. Em seguida, a gente vai para a regra de 3. Ele quer 27,4 gramas de uma substância cuja massa molecular é 192, no caso, o ácido cítrico anidro. E quer uma quantidade X de uma substância cuja massa molecular é 210, que é o ácido cítrico monohidratado. Fazendo a regra de 3, a gente tem que a quantidade necessária de ácido cítrico monohidratado para ser utilizado no lugar do sal anidro é 29,97 gramas de ácido cítrico monohidratado. Equivalência da fração ativa do fármaco. Como foi mencionado no início do vídeo, a fração ativa do fármaco pode ser desenvolvida como um sal, um éster ou outra forma química complexa. Geralmente, o rótulo dessas formas de dosagem pré-fabricadas devem conter a indicação da composição do fármaco. No entanto, o farmacêutico pode precisar calcular a fração ativa do fármaco em determinada preparação na hora que ele for manipular. E aí pode ser necessário incluir o cálculo preciso da quantidade da fração ativa necessária. E deve-se levar em conta a composição molecular da substância, o seu anidro equivalente e o possível efeito da umidade no ganho ou na perda de água do ingrediente. A fórmula para calcular a massa teórica de um ingrediente em uma preparação manipulada é W é igual a A vezes B sobre D vezes A, onde W vai ser a quantidade de substância que deve ser pesada, A vai ser a massa prescrita ou calculada da fração ativa, B vai ser a massa química ou da fórmula do ingrediente, incluindo a água de hidratação, D vai ser a fração decimal da massa seca e E vai ser a massa da fórmula da fração ativa do fármaco. Quantos miligramas de aminofilina, teofilina etilenodiamina devem ser pesados para se obter 250 mg de teofilina anidra? A massa molecular da aminofilina hidratada é 456 e o recipiente indica a presença de 0,4% peso-peso de umidade absorvida. A massa molecular da teofilina é 180, com 2 moléculas presentes na aminofilina. Então, aí a gente monta o cálculo com a fórmula. W, que é a quantidade de aminofilina que deve ser pesada, é igual a 250 miligramas, que é a massa prescrita, vezes 456, que é a massa molecular da aminofilina, sobre 0,994, que é a porcentagem de umidade absorvida, vezes 360, que é a massa da teofilina. Observe que no enunciado ela fala que na aminofilina há 2 moléculas de teofilina, ou seja, esse 180, que é o peso de uma molécula de teofilina, vai ser multiplicado por 2, que dá 360. E aí, fazendo esse cálculo, a gente tem que a quantidade de aminofilina que deve ser pesada é 318,578 miligramas. Ao preparar uma solução oral de citrato de magnésio, 2,5 gramas de bicarbonato de potássio são necessários para preencher cada frasco. Caso o bicarbonato de potássio não esteja disponível, quanto de bicarbonato de sódio deve ser utilizado? Então, primeiro a gente calcula os pesos moleculares.
O peso molecular do bicarbonato de potássio é igual a 100,117 e o peso molecular do bicarbonato de sódio é igual a 84,009. Em seguida, a gente faz a regra de 3. Ele necessita de 2,5 gramas de bicarbonato de potássio, cuja massa molecular é 100,117, e uma quantidade X de bicarbonato de sódio, cuja massa molecular é 84,009, para substituir o bicarbonato de potássio. Fazendo a regra de 3, a gente tem que a quantidade necessária de bicarbonato de sódio para substituir o bicarbonato de potássio nessa preparação é de 2,09 gramas. Cálculos selecionados de biodisponibilidade. A biodisponibilidade é a porcentagem do fármaco após todos os processos de absorção que o organismo irá de fato receber na circulação sistêmica. 3 fatores são importantes para determinar a biodisponibilidade de um fármaco: a quantidade de fármaco biodisponível a partir de uma forma de dosagem, quantidades bioequivalentes de formas de dosagem bioinequivalentes, e plotagem e interpretação da curva de concentração plasmática de um fármaco versus tempo. Quantidade de um fármaco biodisponível a partir de uma forma de dosagem. Para realizar esses cálculos, a gente tem que ter em mente o fator de biodisponibilidade, que representa a porcentagem decimal de um fármaco disponível, que pode ser utilizado para calcular a biodisponibilidade. Exemplo de um cálculo de biodisponibilidade. Se o fator de biodisponibilidade de um fármaco em forma de dosagem é de 0,40, quantos miligramas do fármaco estão disponíveis para absorção a partir de um comprimido de 100 miligramas? A resposta: pegamos os 100 miligramas, multiplicamos por 0,40 e achamos a resposta de 40 miligramas. Ou seja, é o mesmo que 40%, que esses 40% do fármaco, ele é o fator de biodisponibilidade presente na forma de dosagem e que estão disponíveis para a absorção. Quantidades equivalentes de formas de dosagem bioinequivalentes. A biodisponibilidade de um fármaco pode variar em casos de formas de dosagem ou fabricantes diferentes, sendo necessário calcular as doses equivalentes para 2 produtos bioinequivalentes. Plotagem e interpretação da curva de concentração de um fármaco versus tempo. A definição de biodisponibilidade se dá pela velocidade e extensão em que atingem a circulação sistêmica a partir de uma forma farmacêutica, não sendo apenas uma propriedade do fármaco, mas também da formulação. Esse controle de qualidade é medido devido ao desempenho in vivo, ou seja, dentro do sistema biológico, e suas características de dissolução in vitro, fora do sistema biológico. A extensão é representada pela área sobre a curva do gráfico, em que se relacionam as concentrações plasmáticas e os tempos, enquanto que a velocidade é representada pela concentração máxima e tempo da concentração máxima. Em uma questão de um concurso diz o seguinte: na bula de um medicamento é apresentado o valor de biodisponibilidade oral do fármaco X, que é de 65% para uma dose de 200 mg em uma pessoa saudável. Uma pessoa possui uma doença intestinal caracterizada por dificuldade na absorção de nutrientes e medicamentos. Sendo assim, a biodisponibilidade do fármaco X nessa pessoa é de 50% na mesma dose de 200 mg.
Qual a concentração de propranolol perdida nessa pessoa em relação a uma pessoa saudável? Tem as seguintes opções de resposta. Letra A, 30 mg, letra B, 100 mg, letra C, 130 mg, letra D, 150 mg e letra E, 300 mg. Eu respondi da seguinte forma. Busquei os 50% de 200 mg, que deu um valor de 100 mg. Então, a pessoa que tem uma absorção de 50% absorve 100 mg. E busquei os 65% de 200 mg e a pessoa saudável absorve 130 mg. Então, subtraiu os 130 de uma pessoa saudável em relação a uma pessoa com uma patologia e deu o resultado de 30 mg. Então, essa diferença é de apenas 30 mg. E a resposta correta é a letra A. Cálculos selecionados ligados à farmacocinética. A farmacocinética é o estudo e caracterização do tempo de absorção, distribuição, metabolização e eliminação dos fármacos. Exemplos de cálculos selecionados: concentração plasmática de fármacos ligados e não ligados à proteína. Quando é absorvida pela circulação, uma porção de concentração total do fármaco é ligada à proteína plasmática e uma outra porção não se liga, ou fica livre. É o fármaco livre que fica disponível para ser encaminhado a seu lugar de ação no corpo. A fração do fármaco livre, comparada à fração do fármaco ligado, é uma função de afinidades das moléculas do fármaco de se ligarem à proteína plasmática. Qualquer mudança no grau de ligação pode alterar sua distribuição e eliminação. A fração do fármaco livre no plasma, comparada com a concentração total, ligada ou não ligada, é chamada de alfa. Assim, alfa é igual à fração livre do fármaco sobre fração livre mais fração ligada igual a fração livre sobre concentração total. Se soubermos o valor de alfa e a concentração total, a concentração livre pode ser determinada pela seguinte equação. Concentração livre é igual a alfa vezes concentração total. Volume aparente de distribuição de um fármaco. O volume aparente de distribuição de um fármaco não é o volume real, e sim um volume hipotético de fluido corporal que seria necessário para dissolver a quantidade total de fármaco na mesma concentração daquela encontrada no sangue. O volume de distribuição é um indicador da extensão da distribuição do fármaco nos fluidos corporais, o que é útil para entender como o corpo processa e distribui o fármaco. Uma mudança na concentração do sangue após a administração do fármaco significa uma mudança na concentração do fármaco em outros fluidos ou tecidos corporais. Por exemplo, 100 mg de um fármaco dissolvido em uma quantidade indeterminada de água, sendo que uma amostra de solução revelou uma concentração de 20 mg por litro. É só dividir a concentração por litro pela concentração total. 20 mg dividido por 100. Para encontrar a quantidade total do fármaco no corpo, dado o volume de distribuição e concentração, é total de fármaco no corpo igual a volume de distribuição vezes a concentração plasmática. Constante de velocidade e meia-vida da eliminação. A fase de eliminação de um fármaco é marcada por um declínio na concentração plasmática do fármaco. É o tempo que a concentração do fármaco leva, assim como a quantidade do fármaco no corpo, para ser reduzido pela metade. Por exemplo, se um medicamento leva 3 horas para cair de 6 para 3 mg por litro, sua meia-vida é de 3 horas. Levaria o mesmo período para cair de 3 para 1,5 mg por litro. A constante da velocidade de eliminação pode ser considerada como taxa fracionária de fármaco removido por unidade de tempo, expressa como fração decimal. Pode ser calculado usando a seguinte equação. Constante de velocidade de eliminação igual a 0,693 sobre o tempo de meia-vida. Um paciente de 40 anos
pesando 70 kg, foi diagnosticado com uma infecção por S. aureus, resistente à meticilina. Ele recebeu 2.000 mg de vancomicina como dose de ataque. O pico da concentração de vancomicina no plasma foi de 28,5 mg por litro. Qual o volume de distribuição aparente? A fórmula para o cálculo de volume de distribuição aparente é VD, que é igual a dose dividido pela concentração plasmática. E temos como dose 2.000 mg de vancomicina e concentração plasmática de 28,5 mg por litro. Substituindo a fórmula, fica VD igual 2.000 mg dividido por 28,5 mg por litro. Teremos o resultado de VD igual 70,1 litro. VD igual 70,1 litro dividido por 70 kg, que é o peso do paciente, e o resultado final é VD igual 1 litro por quilograma. A resposta correta é a letra A.